A paz de Deus, querido e amada Irmandade. Um abraço aos amigos. Estou hoje aqui para gravar mais um vídeo aqui em Caldas Novas, Goiás. E gostaria de gravar essa mensagem de Deus, um testemunho que Deus fez comigo no ano de 2016. Ainda residia ali em São Paulo, Jardim Lucélia, região do Grajaú. E ali eu tinha uma barbearia, trabalhava como barbeiro. Comigo trabalhava um rapaz do Ceará. O Ceará é um rapaz que trabalhava comigo, era uma pessoa de outra denominação, trabalhava comigo ali, era uma pessoa muito boa, né? Inclusive, ele nem me chamava de patrão, nem me chamava de cargo, me chamava mesmo pelo nome, me chamava de pai, me chamava pelo nome, tinha uma consideração. E no dia 31 de dezembro de 2016 nós estávamos trabalhando, por volta das 4h30 da tarde, chovia muito em São Paulo, e ali onde eu moro é uma parte muito baixa, e chegou algumas vezes de chover e a água passar por dentro da barbearia e até na minha cozinha, porque a barbearia ela era conjugada com a cozinha. E eu fiz um pilarzinho alto ali para que a água não passasse ali da garagem. E naquele dia 31 de dezembro, por volta de umas 4h30, 4h40 da tarde, foi o horário que a gente teve oportunidade de almoçar devido ao movimento, muitas pessoas querendo cortar o cabelo. E o Ceará foi almoçar, e eu estava na barbearia, e chovendo muito, muito forte. Olhei para fora assim, a água já estava toda alagada à frente de casa, e a água já subia e já se adentrava sobre a garagem da minha casa. E eu não costumo trabalhar de sapato nem de tênis, eu sempre trabalho de chinela havaiana. Eu estava naquele dia calçado com chinela havaiana, e quando de repente naquela chuva forte, eu escutei um estrondo muito forte, né? E quando aquele estrondo aconteceu, apagou as luzes do bairro e apagou também as luzes também ali da barbearia. Tinha sido um transformador que tinha explodido ali do lado direito, da onde eu moro. Chamou a atenção dos vizinhos. Os vizinhos saíram nas sacadas da sua casa para ver, que aquele barulho foi um barulho muito alto. Mas ao término daquele barulho, daquele transformador que explodiu, eu escutei um grito desesperador de alguém. E aquele grito me chamou mais atenção do que o barulho da explosão daquele transformador. E eu me dirigi até a garagem, como a água já subia e adentrava a minha garagem, eu me mantinha um pouco longe da água para não molhar os pés, porque estava de chinela havaiana. E quando eu olhei para o lado esquerdo, eu percebi que tinha uma pessoa que estava caída e estava de bruço dentro daquela água. E eu percebi que no pé daquela pessoa tinha um fio de energia amarrado. E aquele fio, ele subia uma labareda de fogo alta. Olhei por mais 1,5 m, aquele fio também pegava fogo. E olhando para aquela pessoa, eu percebi que o corpo daquela pessoa fumaçava muito. Quando eu olhei para aquela situação, eu fiquei meio desesperado pela situação daquela pessoa. E o Senhor falou comigo: meu servo, abre o portão, socorre essa pessoa que eu não vou deixar ela morrer. E eu olhei para a situação, no momento, olhando para aquele fio, com aquela pessoa dentro da água, aquela frente da casa parecendo uma lagoa de tanta água que tinha. E eu pensei comigo que tudo aquilo estava tomado pela alta tensão que tinha naquele fio. E eu olhando para aquilo, falei: mas Senhor, como é que eu vou entrar dentro dessa água de chinela havaiana? Isso está tudo tomado pela tensão desse fio. E Deus brandou no meu coração e falou: meu servo, eu mando na chuva, eu mando no vento, eu mando no sol, eu mando na tempestade e eu mando na energia também. Entra que eu sou contigo. Irmãos, e quando o Senhor falou comigo,
Eu olhei para trás, para dentro do salão, e quando eu olhei para trás eu vi aquele balde com a vassoura que a gente varria os cabelos, colocava dentro daquele balde. E quando eu olhei para trás, procurando alguma coisa para me levar junto comigo, e Deus falou para mim que era para me levar aquela vassoura comigo. Irmãos, eu nunca tive a curiosidade, desde o tempo que eu comprei aquela vassoura, de saber se ela era cabo de madeira, se ela era cabo de metal. E naquele dia eu descobri que ela era cabo de metal. E voltei, fiz aquilo que o Senhor requis de mim, aquilo que o Senhor falou para mim fazer. E fui lá, meus irmãos, e peguei aquela vassoura e voltei para a garagem. Quando eu voltei, a minha esposa já estava lá, meu filho. O Ceará também já tinha deixado o prato dele, já estava lá. E quem ficava com a chave para abrir o portão e fechar o portão, para entrar ou para sair algum cliente, era o Ceará. E eu falei para o Ceará: Ceará, abre para mim esse portão porque eu preciso socorrer aquela pessoa. E naquele momento todos os meus vizinhos, do lado esquerdo, do lado direito, da frente, estavam na sacada das suas casas, vendo aquela pessoa perder a vida, com aquele fio amarrado na sua perna, pegando fogo, fumaçando, o corpo daquela pessoa fumaçava, e aquela chuva forte não conseguia apagar aquela fumaça que saía do corpo daquela pessoa. E o Ceará falou que não ia abrir, porque se ele abrisse para mim o portão e eu colocasse os meus pés naquela água, eu morria eletrocutado. E por alguns milésimos de segundo, eu clamei ao Senhor e falei para o Senhor: Senhor, ele também te serve em outra denominação, fala com ele também. Naquele momento o Senhor falou para ele: abre o portão que eu sou com o meu servo. E de repente o Ceará abriu o portão e eu com aquela vassoura na mão saí. E quando saí para fora, comecei a me molhar logo, já fiquei todo encharcado de água também. Confesso para a Irmandade que antes de eu chegar perto daquela pessoa, eu já estava todo molhado, com chinela havaiana. E quando eu entrei naquela água, aquela força que estava sobre aquela água, aquele fio, o Senhor não permitiu que me atingisse, que passasse para mim, que fizesse algum mal para mim. Quando eu cheguei perto da pessoa, o Senhor falou para mim que era para mim pegar a vassoura e tirar o fio que estava da perna daquela pessoa, tirar do contato da água e colocar em cima da calçada, porque a calçada era alta, mais alta do que a água, e assim eu tirava aquele fio do contato da água. E assim eu tirei aquele fio, consegui tirar. Quando eu trisquei a vassoura naquele fio, eu toquei a vassoura naquele fio, aquela força do fio também não conseguiu me atingir. Tirei, coloquei em cima da calçada e voltei. E quando eu voltei, a pessoa estava de bruço. Eu virei a pessoa para o outro lado. Quando eu virei, era uma mulher, uns 40 e poucos anos, no máximo 50. O nome dela é Dona Regina. Ela trabalhava no mercado ali, mesmo no bairro. E quando eu virei ela para o outro lado, eu percebi que ela estava dura, igual uma madeira. Percebi que ela estava pálida, porque para você perceber que alguém está morto, você não precisa ser um médico. Se você colocar a mão na pulsação e você vê que a pessoa já está dura, a pessoa já não está mais nesse mundo. Eu tentei abrir a boca dela, coloquei bastante força para ver se eu abria a boca dela, tentei ver se reanimava ela, mas não consegui fazer nada. Mas de repente a voz de Deus brandou no meu coração e falou: meu servo, você vai colocar as duas mãos no coração dela, e aonde ela estiver eu vou buscar ela de volta. E você fala essas palavras: Deus não vai deixar você morrer. Deus não vai deixar você morrer. Irmãos, e assim eu fiz. Coloquei as minhas duas mãos em cima do coração dela, comecei a apertar o coração dela e comecei a falar essas palavras: Deus não vai deixar você morrer. Deus não vai deixar você morrer. Deus não vai deixar você morrer. E na terceira vez que eu repeti essas palavras, a Dona Regina abriu a boca, abriu os olhos, respirou, e o Senhor trouxe a Dona Regina de volta. Naquele momento passou um carro, colocamos a Dona Regina dentro daquele carro, e
e a dona Regina foi levada ao hospital. Quando chegou no hospital, a dona Regina foi passar por várias cirurgias, porque ela tinha queimaduras muito profundas, aonde aquele fio ficou amarrado na perna dela, aquele fio chegou no osso da perna dela, e ela tirou de vários lugares do corpo carne para colocar, enxertar em outras partes do corpo, porque ela teve queimaduras muito graves. Irmãos, e quando aquele carro foi embora e levou a dona Regina, eu fui procurar a vassoura, que eu precisava dela para varrer novamente. E quando eu peguei aquela vassoura, aonde eu estava segurando com as minhas mãos, estava redondinho, igual antes. Mas da minha mão para baixo, aquele metal daquela vassoura, ele colou um no outro. Aquela vassoura ficou comigo há algum tempo, todo mundo queria ver ela, todo mundo queria tocar nela. E quando começou a virar ali uma idolatria com aquela vassoura, eu peguei aquela vassoura e joguei ela no lixo. E após aquele acidente, a Eletropaulo chegou, foi fazer aquela ocorrência, a família da dona Regina também estava ali. E ao fazer aquela ocorrência, aquele homem com muitos anos de experiência, falou que tudo aquilo que aconteceu ali, tanto a dona Regina, quando aquele fio tocou nela, porque ele falou que aquele fio era 13.000 volts de energia, só em tocar na dona Regina já tinha matado ela, muito mais ficando amarrado na perna dela. E eu, ao entrar dentro daquela água tomada por aqueles 13.000 volts também de energia, era para ter morrido eletrocutado. Então, ele chegou na conclusão que tudo que aconteceu ali foi um milagre de Deus. E o mais bonito, irmãos, a dona Regina ficou internada do dia 31 de dezembro de 2016 até o dia 6 de fevereiro de 2017. E toda vez que o esposo dela ia visitar ela, ela falava assim: cadê o anjo? E ele falava: que anjo? O anjo que me socorreu. Ele falou: não foi um anjo, quem te socorreu foi um homem. Ela falou: não, foi um anjo. Toda vez que ele ia visitar ela, ela sempre perguntava do anjo, porque com certeza, irmãos, eu não estava ali em carne, porque se eu tivesse em carne ali, eu tinha morrido eletrocutado. Então só podia ser um anjo mesmo, porque eu não estava em condição de matéria de forma nenhuma. Minha condição ali era espiritual. Irmãos, eu tinha uma curiosidade de falar com a dona Regina, porque eu fui a primeira pessoa que cheguei perto dela, e como eu falei para os irmãos aqui no começo do vídeo, para você saber que alguém está morto, você não precisa ser médico. E quando eu cheguei perto da dona Regina não tinha mais vida. E eu perguntei para a dona Regina, a dona Regina saiu do hospital e foi lá na minha casa, porque ela queria me conhecer. E quando ela foi na minha casa, eu falei para ela: dona Regina, eu tenho uma curiosidade de fazer uma pergunta para a senhora. E ela falou: pode perguntar. Eu falei: dona Regina, quando eu cheguei perto da senhora já não tinha mais vida. Onde a senhora estava? E ela falou para mim assim: eu estava muito distante desse mundo e dessa terra. Mas lá onde eu estava, a distância que eu estava, eu escutei uma voz bem baixinha que falava assim: Deus não vai deixar você morrer. Deus não vai deixar você morrer. E conforme aquela voz aumentava, eu voltava da onde eu estava. Quando eu percebi de novo, eu estava vivo de novo naquele lugar em que eu estava caído. Então, irmãos, eu só tenho a agradecer a Deus. E a dona Regina fala para todo mundo: dona Regina não é nossa irmã, não serve a Deus. Levei ela para congregar comigo no Jardim Lucélia, que era a minha comum, aí na Zona Sul. Ela gostou do culto, né? Depois disso, nunca mais eu tive a oportunidade de ver a dona Regina, porque eu estou sempre viajando em missão da obra de Deus. Agora mesmo, tem um mês e pouco, eu cheguei de uma missão, que nós foi eu e minha esposa até o país de Portugal, fiquei quase 10 meses em missão lá. Então estou sempre viajando, não vi mais a dona Regina, né? Mas ela gostou muito do culto e com certeza ela fala para todo mundo que ela tem 2 nascimentos: no dia que ela nasceu do ventre da mãe dela e no dia que ela nasceu novamente, no dia 31 de dezembro de 2016. Então eu estou aqui para falar para os irmãos, para alguém que vai ver esse vídeo, que a vida e a morte estão na mão de Deus. Se você tem alguém que está no hospital, se você tem alguém que está na UTI, na CTI, saiba de uma coisa:
A vida e a morte está na mão de Deus. Deus que abençoe a todos.